Bom dia, meu amigo. Olá, meu irmão. Que a graça do Senhor seja conosco nesse dia que fez o Senhor para nos alegrarmos nele. Vamos dar continuidade à nossa série devocional. Chegamos ao Salmo 44 e vamos refletir no versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado os feitos que realizassem em seus dias, nos dias da antiguidade. Irmão, no Salmo 44, o povo atravessava uma dolorosa derrota e não conseguia compreender por que Deus permitiu aquela situação. É nesse cenário que surge o tema para a nossa meditação. Quando o presente estiver difícil, devemos lembrar do que Deus já fez no passado. Antes de falar da derrota atual, o salmista ele recorda os grandes atos de Deus no passado. Seus pais haviam contado como o Senhor concedeu a terra, venceu os inimigos e estabeleceu o povo. Aquela geração precisava compreender que sua história não começaria no meio da crise. Antes daquela derrota, havia uma longa história de fidelidade do Senhor. Isso é importante porque o Salmo não apresenta um povo sofrendo simplesmente por ter abandonado o Senhor. Eles afirmam que não haviam esquecido a aliança. Por isso, a grande intenção do Salmo 44 é justamente essa. Como continuar confiando quando somos fiéis e ainda assim sofremos? A resposta começa pela memória. Quando não entendemos aquilo que Deus está fazendo agora, devemos recordar aquilo que Ele já fez no passado e quem Ele é. A lição para a nossa vida diante desse salmo é que não devemos interpretar toda a história a partir de um momento difícil. Uma derrota não apaga anos de fidelidade de Deus. Uma oração ainda não respondida não significa que o Senhor deixou de ouvir. Há momentos em que a fé precisa se alimentar da memória, lembrar dos livramentos, das respostas, da providência. E precisamos entender que Deus continua fiel às suas promessas. Também precisamos contar aos nossos filhos, às próximas gerações, quem é o nosso Deus. A fé que se recorda, a fé que dá testemunho, ela permanece. Cristo também é revelado nesse salmo de maneira especial. Mais adiante, no versículo 22, o salmista declara: Por amor de ti, nós somos entregues à morte continuadamente. Somos considerados como ovelha para o matador. O apóstolo Paulo cita exatamente essa palavra em Romanos capítulo 8, para ensinar que o sofrimento não significa o abandono de Deus. A palavra também do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo recebemos a resposta definitiva para o medo de sermos abandonados. Podemos passar pela aflição, pela perseguição e por momentos difíceis que não compreendemos, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluímos lembrando ao ouvinte que quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo no presente, lembre-se do que Ele já fez no passado e confie naquilo que Ele fará no futuro. O cenário pode até mudar, mas a fidelidade do Senhor nunca muda. Que Deus abençoe seu dia, sua família. Vamos orar. Soberano Deus, grandioso Pai, ajuda-nos a recordar a tua fidelidade todos os dias. Que o Senhor nos traga sempre à memória os teus feitos. Guarda o nosso coração para amar o Senhor pelo que o Senhor tem feito no passado, presente e no futuro. Nos dá esperança que temos em Cristo Jesus para continuar avançando. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.